Bom, hoje o mapa será de receita pública. Conceito: a receita pública é um conjunto de ingressos de recursos no caixa do Tesouro. Nem todo ingresso público é uma receita pública, e toda receita pública é um ingresso público. A receita ela pode ser em sentido amplo e em sentido estrito. Em sentido amplo, a receita refere-se às receitas orçamentárias e às receitas extra-orçamentárias. Em sentido estrito, são públicas apenas as receitas orçamentárias. Classificações: a receita quanto à natureza, ou seja, quanto à sua forma de ingresso. Ela pode ser orçamentária ou extra-orçamentária, que é em sentido amplo. Em sentido estrito, é apenas as receitas orçamentárias. A receita orçamentária é um instrumento que viabiliza a execução das políticas públicas e representa uma disponibilidade de recurso financeiro para o erário. É fonte de recurso utilizada pelo Estado em programas e ações. Não possui caráter devolutivo, elemento novo. É previsto na Lei Orçamentária Anual. Pertence ao Estado, integram o patrimônio do poder público e aumenta o saldo financeiro. São todas as receitas arrecadadas, inclusive o proveniente de operação de crédito, ainda que não prevista no orçamento. A finalidade principal da receita pública, ou orçamentária, é atender às necessidades públicas e às demandas da sociedade, como receita corrente de capital, doações e compensações. Não devem ser reconhecidos como receita orçamentária os recursos financeiros oriundos de superávit financeiro, excesso de arrecadação e cancelamento de despesas inscritas em restos a pagar. A receita orçamentária de recebimento da dívida ativa. Deverão observar as vinculações do crédito originário. A receita extra-orçamentária representa apenas entradas compensatórias e possui caráter devolutivo ou temporário e pertence a terceiros. Não pertence ou integram a Lei Orçamentária Anual ou ao Estado. O Estado é mero depositário desses recursos que constituem passivos exigíveis ou financeiros e cujas restituições não se sujeitam à autorização legislativa. Exemplo de receita extra-orçamentária: as fianças, a emissão de moeda, o depósito em calção, que poderão converter-se em receitas orçamentárias, a contribuição previdenciária, as operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, as famosas ARO, e outras entradas compensatórias no ativo e passivo financeiro. As receitas ou despesas de operações intra-orçamentárias são realizadas entre órgãos e entidades da administração pública que integram o orçamento fiscal e da Seguridade Social. Características: não representam novas entradas de recursos nos cofres públicos. Devem ser excluídas da consolidação das contas públicas. Existe apenas remanejamento ou movimentação de receita entre órgãos, e não possui classificação diversa em relação à receita corrente e de capital. As receitas intra-orçamentárias têm a função de se contrapor às despesas intra-orçamentárias, para se anularem e evitar a dupla contagem. Constitui contrapartidas das despesas realizadas na modalidade de aplicação 91. Na consolidação das contas públicas, essas despesas e receitas poderão ser identificadas, de modo que se anulem os efeitos das duplas contagens decorrentes de sua inclusão no orçamento. A classificação da receita quanto à relação contábil ou patrimonial. A receita pode ser efetiva ou não efetiva. A receita efetiva é uma receita corrente, aumenta a situação líquida patrimonial da entidade, constitui fatos modificativos aumentativos e é aquela que não recebeu prévio reconhecimento do direito e não constitui obrigação correspondente. Exceção: receita de capital, transferência de capital. A receita não efetiva é uma receita de capital, não aumenta a situação líquida patrimonial da entidade, constitui fato permutativo e é aquela que recebeu prévio reconhecimento do direito ou constitui obrigação correspondente. Exceção: receita corrente, recebimento ou cobrança da dívida ativa. A receita efetiva, ela integra ao patrimônio sem qualquer contrapartida de aumento do passivo ou diminuição do ativo, contribuindo assim para o aumento do patrimônio líquido. Já a receita não efetiva, também conhecida como mutação patrimonial, são oriundas de mutações que nada acrescem ao patrimônio líquido, constituindo simples entradas ou alterações nos elementos que a compõem. A dívida, ela pode ser ativa ou passiva. A dívida ativa é um conjunto de créditos tributários e não tributários em favor da fazenda pública, não recebidos no prazo para pagamentos definidos em lei, ou em decisão proferida em processo regular
inscrito pelo órgão ou entidade competente, após apuração de certeza, liquidez e exigibilidade. Corresponde a um crédito a receber. É uma dívida de terceiros com o Estado. É uma fonte potencial de fluxo de caixa com impacto positivo e é reconhecida contabilmente no ativo. Compreende, além do valor principal, a atualização monetária, juros, multa e demais encargos previstos. A apuração e inscrição da dívida ativa referente ao Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que é condição necessária à respectiva execução. Os créditos da Fazenda Pública de natureza tributária ou não tributária serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rúbricas orçamentárias. E pode ser tributária ou não tributária. A tributária é um crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativos a tributos e respectivos adicionais e multas, como os impostos, taxas e contribuições de melhoria. A não tributária são os demais créditos da Fazenda Pública. A inscrição da dívida ativa. No órgão originário do crédito, é um fato modificativo diminutivo. No órgão que inscreve o crédito, é um fato modificativo aumentativo. Do crédito em dívida ativa, é um fato permutativo. Do recebimento da dívida ativa, é uma receita orçamentária não efetiva, ou seja, uma mutação patrimonial. Os créditos públicos devem ser registrados como receita orçamentária no momento de sua inscrição. Não há alteração do valor do patrimônio líquido, apenas diminuição do ativo circulante e o aumento do ativo não circulante. A cobrança da dívida ativa é cobrado por meio da emissão de certidão da dívida ativa da Fazenda Pública da União e equivale a um título executivo. A baixa da dívida ativa pode ocorrer por recebimento em espécie, bens ou direitos, abatimento ou anistia mediante previsão legal, cancelamento administrativo judicial da inscrição, compensação de créditos inscritos em dívida ativa com créditos contra a Fazenda Pública mediante previsão legal. O seu cancelamento é uma variação patrimonial quantitativa extra-orçamentária diminutiva. E a sua prescrição é de 5 anos, contados da data do ato ou fato que tiver dado origem. E sua classificação. A classificação dessa receita arrecadada será a mesma da receita principal. Exceção, o oitavo dígito, o tipo, que será diferente justamente para indicar que se trata de uma receita proveniente de uma dívida ativa. A dívida passiva é composta por quaisquer dívidas ou obrigações registradas no patrimônio, assumidas pela administração em decorrência de serviços, contratos e fornecimentos, cujos pagamentos não são realizados no ato, ou então em face de empréstimos contraídos no país ou no exterior, para suprimento de déficit orçamentário. É uma obrigação do Estado com terceiros e pode ser flutuante ou fundada ou consolidada. E o seu cancelamento é uma variação patrimonial quantitativa extra-orçamentária aumentativa. Há etapas e estágios da Receita Pública. As etapas da Receita Orçamentária seguem a ordem cronológica de ocorrência dos fenômenos econômicos. E ela pode ser a fase de planejamento, execução e realização e de controle. As etapas da Receita Pública é o pilar: previsão, planejamento, lançamento, arrecadação e o recolhimento. A etapa de planejamento, que refere-se à previsão, segue uma base incremental. É a etapa que antecede a fixação do montante de despesas que irão constar nas leis do orçamento, além de ser base para se estimar as necessidades de financiamento do governo. Ela planeja ou estima a arrecadação das receitas que conterá na proposta orçamentária. Não é absoluta e pode ser objeto de reestimativa pelo Legislativo. As previsões de receita observarão as normas técnicas legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preço, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante, e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos 3 anos, da projeção para os dois seguintes àquele a que se referirem, e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas. A reestimativa da receita por parte do Poder Legislativo só será admitida se comprovado erro ou comissão de ordem técnico-legal do projeto de lei orçamentária anual. Nem todas as receitas passarão por esse estágio. A parte de execução e realização, que refere-se ao lançamento, arrecadação e recolhimento. O lançamento é um ato de repartição competente que verifica a procedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é devedora e inscreve o débito desta. É o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador, da obrigação correspondente, e determina a matéria tributável, calcula o montante do tributo, identifica o sujeito passivo e propõe a aplicação da penalidade cabível,
Ocorre a constituição do crédito tributário e realiza a classificação da receita. Tipos ou formas de lançamento. Nós temos o lançamento de ofício direto, o lançamento de declaração ao misto e o lançamento de homologação ou autolançamento. O de ofício direto é efetuado unilateralmente pela administração, sem intervenção do contribuinte, como IPTU e IPVA. O de declaração ao misto é efetuado pela administração com a colaboração do próprio contribuinte ou de uma terceira pessoa. E o de homologação ou autolançamento é efetuado pelo próprio contribuinte e homologado pela administração, como ISS, ICMS e o IPI. O lançamento refere-se ao regime de competência. O lançamento situa-se no contexto da constituição do crédito tributário, onde seu direito é registrado conforme a ocorrência do fato gerador, e aplica-se a impostos, taxas e contribuições de melhoria. Objetos do lançamento: os impostos diretos e qualquer outras rendas com vencimentos determinados em lei, regulamento ou contrato. Reconhecimento ou registro do crédito tributário ocorre no momento do lançamento e ao ocorrimento do fato gerador, e nem todas as receitas passarão por esse estágio. O estágio de arrecadação é a entrega dos recursos devidos ao Tesouro Nacional pelos contribuintes ou devedores. O estágio de arrecadação define a que exercício pertence determinada receita, e seu objetivo é evitar que a execução das despesas orçamentárias ultrapasse a arrecadação efetiva. O contribuinte ou devedor se dirige aos agentes arrecadadores e quita suas obrigações com o ente público. Arrecadação, regime de caixa. O reconhecimento ou registro da receita orçamentária ocorre no momento da arrecadação e decorre do enfoque orçamentário. É o momento em que ocorre o pagamento ou recebimento. É obrigatória a passagem de todas as receitas por esse estágio. O estágio de recolhimento é a transferência dos valores arrecadados à conta específica do Tesouro Nacional. Observa-se o princípio da unidade de tesouraria ou de caixa e veda qualquer fragmentação para a criação de caixas específicos. O estágio de recolhimento é o momento em que os valores estão efetivamente disponíveis para o ente público. No momento do recolhimento ou recebimento dos valores, é feita a classificação por natureza de receita e destinação de recursos, sendo possível determinar a disponibilidade para alocação discricionária pelo gestor público e aquela reservada para finalidades específicas, conforme vinculações estabelecidas. E a fase de controle é realizada em todas as etapas e estágios.